Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em alguns fragmentos de um texto bem antigo, né? E fundamental na tradição judaica, o Seder Olam Rabbah. Isso mesmo, um texto-chave. Basicamente, é uma crônica. O objetivo é estabelecer uma linha do tempo, assim, bem detalhada para a história bíblica, para a história judaica. Desde o comecilo, né? Sim, desde a criação até mais ou menos o século II da Era Comum. A nossa missão aqui é tentar entender como essa cronologia foi montada e, claro, por que ela é tão importante. Exato. E o Seder Olam Rabbah, que muita gente atribui ao sábio Rabbi Yossi ben Halafafta, ele é bem mais que só uma lista de datas, sabe? Ah, com certeza. É um esforço, assim, impressionante para criar uma narrativa histórica que faça sentido usando a própria escritura como base. Entendi. A ideia era harmonizar passagens diferentes, preencher umas lacunas de tempo que eles percebiam ali e, no fundo, mostrar a história como algo lógico, com um propósito divino por trás. E como eles faziam isso na prática? Bom, a metodologia é uma leitura muito atenta do texto, para tirar datas e a ordem dos eventos. Bem minucioso mesmo. Tem um exemplo bem claro disso, né? Logo no capítulo 1, nos fragmentos que a gente viu. Sim, o cálculo do tempo até o dilúvio. Exato. O texto calcula, assim, meticulosamente, 1656 anos, de Adão até o dilúvio. Mas como? Como ele chega nesse número? Então, ele vai somando as idades dos patriarcas quando os filhos nasceram, aquilo que está em Gênesis, né? Certo. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. Aí Sete tinha 105 quando Enos nasceu. E por aí vai usando os números do próprio Gênesis. E tem um detalhe interessante que mostra essa busca por precisão, né? Que Matusalém teria vivido exatamente até o ano do dilúvio. Nem um ano a mais, nem a menos. Justamente. Isso mostra o cuidado, mas o que eu acho fascinante mesmo é como eles usam a interpretação não só para calcular, mas para resolver uns aparentes dilemas no texto. Que tipo de dilema? Pega, por exemplo, a famosa promessa para Abraão, aquela sobre a aflição dos descendentes por 400 anos, lá em Gênesis 15 e 13. Ah, sim, lembro dessa passagem. Então, como que você encaixa 400 anos se outras partes da Bíblia parecem indicar que o tempo de escravidão no Egito foi menor? Fica uma tensão ali, né? Verdade. E como o Seder Olam lida com isso? No capítulo 3 que você mencionou. Ele propõe uma solução interpretativa, bem engenhosa, na verdade. E qual seria? Conta pra gente. A argumentação é que esses 400 anos, eles não começam quando Jacó desce para o Egito. Ah, não. Não. Eles começariam com o nascimento de Isaac. Isaac? Por quê? Porque Isaac é o descendente prometido, né? Aquele através de quem a linhagem ia continuar. Essa reinterpretação muda todo o cálculo. Nossa, que interessante. Entendi. E aí, bom, e a matemática fecha. Como fica a conta? Fecha assim. Olha só. Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu, certo? Está lá em Gênesis 25. Certo, 60 anos. E Jacó, por sua vez, tinha 130 anos quando ele foi para o Egito. Gênesis 47 confirma isso. Ok, 130. Então soma aí. 60 anos do Isaac antes do Jacó nascer, mais os 130 do Jacó até chegar no Egito, dá 190 anos, desde o nascimento do Isaac. 190 anos. Tá, e a profecia era de 400. Então, sobram 210 anos. É isso? Exatamente. E esses 210 anos seriam, então, o tempo que os israelitas de fato ficaram no Egito. Poxa. Aqui a gente vê bem a lógica interna do Seder Olam, né? Essa leitura não só resolve a questão dos 400 anos, mas também, olha que interessante, ela harmoniza a narrativa com a genealogia que está lá em Êxodo 6. A genealogia de Moisés. Isso, que lista poucas gerações entre Levi e Moisés. Levi, Coate, Anrã, Moisés. É verdade, são poucas gerações. Se fossem 400 anos no Egito, pareceria tempo demais para essas poucas gerações, né? Mas 210 anos, bom, aí torna a genealogia mais plausível, dentro da própria lógica bíblica que eles estão construindo. Fica muito claro o objetivo, né? Apresentar uma história bíblica que seja consistente, que as peças se encaixem direitinho. E essa forma de calcular, de interpretar, ela continua, imagino. Continua assim. Os fragmentos que a gente viu mencionam cálculos para o período dos juízes, dos reis de Israel, de Judá. Sim, os tempos de exílio, eventos do Segundo Templo, a obra tenta cobrir um período enorme, sempre buscando dar esse fio condutor cronológico para a história judaica, até a época em que foi escrita. Sempre com base em versículos específicos, né? Sempre buscando essa base textual. Mas é fundamental, claro, a gente colocar isso em contexto. O que você quer dizer? A gente está falando de uma cronologia tradicional.
Ela é construída a partir de uma forma específica de ler e interpretar o texto, uma hermenêutica própria. Certo. É o que a gente pode chamar de historiografia rabínica clássica, ou seja, é a maneira como os sábios rabinos lá da antiguidade entendiam e registravam a história. A prioridade deles era a coerência interna do texto sagrado e a mensagem teológica. Entendi. Não é a mesma coisa que a história acadêmica moderna. Exato. Os métodos históricos modernos, que usam arqueologia, datação por carbono, comparam com fontes de fora da Bíblia, esses métodos muitas vezes chegam a datas e conclusões bem diferentes. Faz sentido. Então, o que a gente tira de mais importante dessa nossa análise do Seder Rabbah? Bom, Ele é mais do que só contar anos, né? Muito mais. Eu vejo como um testemunho poderoso da busca humana por ordem, por significado, por coerência dentro daquela narrativa que era sagrada para eles. Uma forma de organizar o passado. Sim, e, ao fazer isso, ele não só organiza o passado, mas também reforça a ideia de uma história com propósito divino. Ele conecta a comunidade daquela época diretamente com as raízes bíblicas, com o plano maior. Cria uma continuidade, né? Justamente. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão importante para levar daqui. Qual seria? Como que a adoção de uma cronologia assim, tão específica, que vem de dentro dos textos sagrados, como isso molda a percepção da identidade, da história e talvez até da providência divina para um povo. É uma boa pergunta. E como isso é diferente das abordagens mais seculares, modernas, que constroem o passado olhando para evidências empíricas, para análise crítica externa. São duas formas bem distintas de se relacionar com o tempo e com a história, né? Com certeza. Cada uma com suas premissas, suas implicações. Fica essa provocação, né? Para a gente pensar sobre como nós mesmos construímos e entendemos o nosso passado.